Olá, estamos iniciando mais um Destaque e hoje vamos falar um pouquinho sobre as acirradas discussões políticas nas redes sociais. Se, por um lado, as manifestações populares dos últimos anos sinalizaram que o brasileiro tem se interessado mais por política, por outro, elas também revelaram a falta de conhecimento no assunto. E a internet é a prova disso. Com um país marcado pela polarização, discussões sobre políticas e visões em sociedade se espalharam por inúmeras esferas de nossas vidas. Basta navegar pelas conversas do Facebook ou Instagram para perceber o quão obsoleto ficou o antigo dito popular de que futebol, religião e política não se discute. Para falar sobre esse tema tão polêmico, recebemos hoje João Pedro Gurgel, que, além de poeta e defensor dos animais, é também advogado, ambientalista e membro do Instituto Politizar, que foi criado por estudantes, educadores, advogados e médicos de Fortaleza com o intuito de educar e conscientizar a sociedade sobre nossa realidade política. Bem-vindo, João Pedro, a mais um Destaque. Muito obrigado, Sâmia, pelo convite, né, e a toda a FGF TV por essa oportunidade. Queria dar um abraço a todos os nossos telespectadores que estão nos assistindo agora, todas as pessoas que estão acompanhando essa entrevista. Tenho certeza que vai ser muito interessante, que a gente vai conseguir tocar sobre muitos temas bons para toda a sociedade. João Pedro, para começar, quero saber de você qual é o papel das novas tecnologias no universo político. Bom, Sâmia, existe uma coisa muito interessante quando a gente fala de novas tecnologias para o universo político. As redes sociais, elas democratizaram, né, a voz da população. Isso tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Da mesma forma que o acesso à informação, o acesso à comunicação, o acesso direto a personalidades políticas ou a decisões políticas e grupos políticos se notabilizou, também existiu muitos problemas no que tange a comunicação das pessoas em si. A rede social, e eu estou falando do Instagram, do Facebook, e o próprio WhatsApp também, apesar de ser uma rede social de conversas privadas, né, ele permite que essa interação seja muito intensa. Então, eventualmente, a gente acompanha também outros conflitos em virtude desse choque, desse novo contato. Existe uma frase interessante, que é do próprio Humberto Eco, que também é intelectual, muito afeito a essa questão. E diz que a rede social ela dá a mesma voz ao intelectual e àquele que é um mero gozador, né? Sim. É um mero, enfim, só está ali para causar discórdia, né? Então, esse ponto a gente precisa ainda sedimentar bastante. Mas é interessante a apreensão que o próprio brasileiro começou a ter com as decisões do país, né? Se antes nós passivamente assistíamos diante da televisão ou do rádio, sem poder fazer esse canal de interlocução, sem a gente poder se comunicar, hoje a gente pode, né? Hoje a gente pode chegar no perfil pessoal de qualquer político institucional ou de uma secretaria, de um órgão, de um ministério, e poder dizer ipsiliters a sua opinião sobre o que está acontecendo, né? Aplicar estrelas e tudo. Então, isso tem sido uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta muito importante para a construção de uma democracia mais sólida. As democracias sólidas, elas têm, em sua gênese e na sua própria gestão, essa característica. O povo, ele fala, né? As decisões, elas não são tomadas de cima para baixo, né? Elas são socializadas. As democracias modernas e as mais atuantes, elas querem que o povo participe das decisões. E essas plataformas têm sido utilizadas para a gente com muita avidez e tem sido muito positivo. Com muita intensidade, né? Mas, na tua opinião, você acha que as redes, hoje em dia, elas servem mais para alimentar esse espaço democrático ou elas servem mais como uma ferramenta propulsora ao ódio mesmo? A gente vê, assim, muitas discussões, né, o tempo inteiro. Muitas pessoas discutindo, defendendo partido A, partido B, político A, político B. Então, na tua opinião, isso serve mais como espaço democrático? Você vai lá e deixa a tua opinião, o que você pensa, ou serve mais para alimentar o ódio? Assim, a internet é interessante que existe uma ilusão de que ela blinda a pessoa de qualquer
enfim, qualquer consequência em virtude dos atos que eu profiro nela. Ou seja, muitas pessoas têm essa ilusão de que podem falar o que quiser, quando quiser, sobre quem quiser e que isso não vai trazer consequência. Não é bem assim. Existe uma lei recente que foi aprovada, que é o chamado Lei do Marco Civil da Internet, né? A Lei do Marco Civil da Internet prevê, entre outras coisas, a responsabilização civil e penal de qualquer pessoa que profira um ato atentatório contra a minha dignidade, ou a sua, de qualquer pessoa, né? Assim, muitas pessoas ficam se degladiando na rede social, a gente vê isso com frequência. Existe também muito essa questão do in-group e do out-group, né? Ou seja, pessoas que passam a fazer parte de determinado grupo, sim, com base em determinadas crenças e valores que são partilhados. Por exemplo, eu não estou criticando e nada, estou só dando um exemplo. Eu sou cristão, eu sou a favor das armas e sou a favor do exército. Então, eu faço parte desse grupo. Esse grupo critica o grupo de lá. O grupo que é a favor da liberalização das drogas, etc. Tal. Então, assim, existe um impulsionamento muito forte entre os dois lados para que fique se degladiando. E, em alguns casos políticos, é interessante, né, na visão de alguns pré-candidatos à presidência, etc., que essa sangria continue, que esse embate continue. Agora, ao meu ver, isso revela uma coisa muito preocupante, que é a falta de leitura, né? Que é a falta de leitura. Nós somos um país que nós lemos por ano menos de 2 livros, né? A gente perde para a Argentina, a gente perde para a imensidade de países na Europa e tudo mais. Então, muitos comentários... É um índice baixíssimo, né? É um índice baixíssimo. É um índice baixíssimo. Então, muitos pareceres, entre aspas, né? Comentários, opiniões, etc., eles não vêm lastreados por um fundo pertinente de cultura e de educação. Na verdade. São achismos, né? São achismos, sim, são ofensas soltas, e que, infelizmente, a gente não consegue construir uma democracia sólida com isso, né? A gente precisa olhar um pouco para o espelho, né? A gente precisa olhar um pouco para o espelho. A gente sabe que a internet ela modernizou a forma de fazer política, dos políticos institucionais, etc. Mas algumas pessoas utilizam ainda isso de uma forma muito clientelista, né? Vou pedir isso para o político tal, e se ele não me der, eu vou queimar ele nas redes sociais, vou fazer isso tudo. Então, a gente precisa ter esse filtro, esse cuidado, esse controle e nunca deixar de ler, nunca deixar de ter informação. A gente só vai poder construir um país com democracia forte se a gente tiver uma educação forte, né? Uma educação forte. Apreender bem os meios de construção dessa democracia e nunca deixar de lado a fortaleza que ela tem, que vem pela sabedoria, né? Pela educação em si. Pronto, João Pedro, assim, você tocou num assunto que eu queria te perguntar, que é inevitável, a gente está nas redes sociais, então é inevitável você postar lá, fazer um comentário, é inevitável acreditar que não vai haver críticas ao seu comentário, que não vai haver segundas opiniões, né, ou terceiras. Então, como manter essa liberdade de expressão, mas mantendo limite, sem ferir a liberdade da outra pessoa também? Como que a gente pode manter esse respeito, essa etiqueta virtual, digamos assim? Olha, existe uma tese sendo construída, né, dentro do direito constitucional, que é a tese dos deveres fundamentais. Existe um constitucionalista português muito famoso, Canutilho, né, que ele fala sobre isso, sobre a ideia de que nós temos direitos fundamentais, eu, você, nós todos, né, nós temos aqui direitos fundamentais, entre eles a liberdade de expressão. Tem até aquela famosa frase do Voltaire, né? Eu posso discordar do que você diz, mas né, irei até a morte para defender o seu direito de dizê-lo. Mas ter liberdade de expressão não significa uma libertinagem de expressão, né? A minha língua não é solta. Então, o Canutilho ele coloca como dever fundamental, ele vai falar do dever de proteger o meio ambiente também, mas ele vai falar do dever de respeitar o próximo. Respeitar o próximo. O fato de você estar na sua casa, né, blindado ali pelo seu computador ou na sua telinha, não impede de ter uma sanção por isso. Até porque a gente tem que ter noção de que a internet é um espaço de encontro cidadão. Então, não vai deixar de ser o João Pedro que está ali na internet, não vai deixar de ser a Sâmia, não vai deixar de ser as pessoas que estão lá. São essas pessoas têm direito a ter a sua reputação, a sua privacidade, o seu sigilo, o seu âmago pessoal, as suas intenções. Então, se a pessoa se sentir ofendida, ela tem total direito de se valer dos instrumentos jurídicos
que nós temos para coibir isso, e a gente tem que coibir isso. A internet não é para a gente estar se degladiando, né? Não é o Coliseu. Né? O Coliseu é da Roma antiga, dos gladiadores que lutavam lá com os leões, etc. Ficou no passado, Ficou né? no passado. Sim. Né? A gente precisa realmente construir um debate interessante, discussões interessantes, tentar socializar isso. Né? A gente não está blindado, muito pelo contrário, a gente está exposto. Então a gente tem essa responsabilidade. Da mesma forma que existe um direito fundamental à liberdade de expressão, nós temos um dever fundamental de respeito às pessoas dentro do espaço, do e-espaço, né? Mas como fazer isso sem se tornar um guerrilheiro virtual, né? A palavra acho que é essa mesmo. Então acho que é mais a questão do se autoavaliar, do manter o respeito, como que deve ser feito essa autoconscientização mesmo. Acho que a palavra seria autoconscientização, né? Perfeito. Você tocou no ponto perfeito. Precisa haver uma consciência interior das pessoas, entender que isso não é uma vida infinita, né? Não é uma blindagem eterna, né? Difamação, calúnia, injúria são crimes, né? Inclusive está lá no Código Penal, que qualquer pessoa pode processar a outra por ter cometido. Não passa nem pelo Ministério Público. Então, se eu me sentir ofendido, né? Se eu me sentir ofendido por alguma coisa que alguém disse na internet, eu mesmo posso, né, ajuizar uma que a gente chama de queixa-crime, né? E processar a pessoa pelo qual me ofendeu. Ou seja, você pode pegar uma pena de prisão, né, em virtude de uma coisa que você falou dentro da internet. E a gente está presenciando isso, né? Pessoas que postam foto aleatória, textos difamatórios, etc. e tal. E vale dizer uma coisa, isso dentro do espaço político não passa despercebido também. Né? Não é o fato de você estar ofendendo uma pessoa pública que isso lhe torna também invisível diante da conjuntura de ataque. E tem outro tema palpitante nessa questão do âmbito político e das redes sociais, que é o tema das fake news. Né? Ou seja, a torta e a direita nas campanhas políticas... Um assunto seríssimo, né? Que está cada vez mais... Cada vez mais em voga. Né? As pessoas manipulam as informações de forma a construir ou a destruir carreiras. Né? E isso não só é errado, né, do ponto de vista moral, mas é antiético e é passível de uma punição jurídica severa. Uma punição jurídica que vale uma pena de prisão, multa, enfim, uma série de consequências que a gente poderia evitar se a gente incutisse no nosso coração e nas nossas atitudes uma palavra que não causa mal a ninguém, chama-se respeito. Respeito. A gente precisa aprender a respeitar o próximo. Né? Respeitar o próximo e em todas as esferas, em todas as maneiras e áreas possíveis. Né? Trabalhar muito bem essa questão que você falou, de autoconscientização. A gente vê muito discussões polêmicas e às vezes longínquas, né, grandes, em grupos de rede privada no WhatsApp. Né? Quem nunca teve aquela discussão no grupo da família, né? Demais. De política, etc. e tudo. Tem esse ditado, né, de que político não se discute, futebol, etc. Mas se discute sim, né? Se discute, porque se a gente aprender a respeitar o próximo, é muito fácil de discutir. É óbvio que essas discussões calorosas a gente evita até mesmo questão de ânimo, né? Mas elas não podem deixar de ter esse elemento principal chamado respeito. Né? Do contrário, nós não só vamos cometer uma espécie de ilícito ético, mas também do ponto de vista jurídico, as consequências são muito severas. Pronto. João Pedro, você tocou nessa questão das fake news, né? Então, a internet ela está aí para proporcionar essa maior liberdade de expressão e, consequentemente, um engajamento político maior também nas pessoas. Então, até que ponto pode ir a minha ou a sua influência no resultado de uma eleição? Até que ponto você acha que isso vai? Olha, eu vou lhe responder com um exemplo. Tá. Né? E assim, são dados, né, de alguns meios jornalísticos que nos informam. Dizem que o Trump, né, Sim. tem sido fortificada essa ideia de que houve manipulação dentro das eleições americanas. Mas isso já vem desde o Obama, né? Porque o Obama teve aquela história do Twitter também. Sim, de que o Obama teria, né, superfaturado e tal. Mas olha que coisa interessante. E isso realmente foi investigado e já está sendo apurado direitinho, mas realmente aconteceu. Havia um comentário de que a outra candidata à presidência da República, né,
a Hillary, né? Ela mantinha uma pizzaria, né? E dentro dessa pizzaria aconteceria toda sorte de crimes que a gente pudesse imaginar. Então, criou-se páginas com essa pizzaria, as pessoas tinham hashtags com essa pizzaria, né? Com esse restaurante. Então, criou-se uma celeuma que, em certa parte, destruiu a reputação da candidata. Infelizmente, pode ter tido, sim, um impacto sobre a sua votação. E, na verdade, é uma pizzaria como outra qualquer, né? Ela existia, mas não tinha esse pano de fundo não nefasto. era uma coisa tão grandiosa como fizeram, né? Nefasto, as pessoas acreditarem. Exato, né? Acreditaram em algo nefasto, assim, né? A capacidade de mobilização da internet é muito interessante. A gente pode criar eventos, a gente pode criar uma comunicação direta e tudo. Mas quando isso chega no seio da fake news, se torna uma coisa muito preocupante. Não só juridicamente, mas politicamente para toda a sociedade. A gente passa, que não, a ser enganado, né? As fake news, elas têm uma capacidade de pegar a informação verdadeira e distorcer, de que qualquer pessoa, eu, você, ou às vezes um parente da família, alguém, compartilha ali com toda a convicção de que é verdade, tá certo, né? certo. Então a gente tem que examinar fontes também, né? O processo de autoconscientização inclui nele o fato de você sempre buscar a verdade na informação que você compartilha, na conversa que você tem com as pessoas, porque de repente, até uma conversa exagerada sobre determinada pessoa pode gerar um print ali no WhatsApp, e isso sair pegando geral, esses virais são muito comuns, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que diz, né? É até uma advertência bíblica, né? Lá em Provérbios, né? Também. Então, assim, é necessário ter esse zelo, é necessário ter esse zelo. Do contrário, nós podemos cair na questão das fake news. O Ministério Público Eleitoral, né? Inclusive até a própria Procuradoria Regional Eleitoral do Estado tem combatido com frequência. Isso é uma ideia do país todo, né? Tem lutado para combater as fake news em todos os ambientes, né? A fim de que o processo eleitoral deste ano seja idôneo, seja limpo, seja democrático de fato. Então, agora, quem é que tem que cuidar também? Todos nós, né? A gente tem que ter zelo com o que fala, com o que diz, com o que compartilha, com o que publica. E eu tenho certeza que se esse zelo for aplicado, a gente vai conseguir construir decisões melhores, politicamente, democraticamente, etc. Um passo de formiguinhas, mas passo vai de dar formiguinha, certo, mas né? dá, né? Uma pesquisa de um site norte-americano mostrou que 53% dos entrevistados consideram que as discussões políticas nas redes elas são menos respeitosas do que em outras circunstâncias. E 51% entendem que elas são inúteis. Então, que é impossível chegar em alguma solução, mas mesmo assim se mantém, mesmo assim a gente vê isso acontecer diariamente nas redes. Então, para não perder os amigos por conta de paixões políticas, o que você considera, assim, que conselho você deixa para essas pessoas? Seria mesmo trabalhar a autoconscientização? O que seria? Existe uma coisa interessante, né? Ignorar é a melhor saída? O que deve ser Talvez, feito? né? Talvez em cada caso. Mas a Grécia Antiga, as decisões da cidade eram partilhadas na ágora, né? Então, os cidadãos se reuniam e eles conversavam entre si e as decisões saíam de lá, né? As decisões da cidade. Isso em Atenas, né? Isso era uma espécie de democracia direta. Ou seja, as pessoas diretamente, o povo, né, demos, povo, cracia, poder, o povo se unia e conversava sobre qual a melhor decisão e tal. As nossas democracias, elas têm esse perfil indireto. Nós escolhemos representantes, os quais vão discutir as decisões importantes do cenário, né? Pode ser no federal, estadual, municipal, né? Mas o que é interessante a gente tirar disso? A democracia, a internet é o sabor de democracia direta que a gente perdeu ao longo dos anos, né? É a capacidade que nós temos, todos nós, de falar com as nossas palavras, com o nosso perfil, aquilo que a gente acha, né? Aquilo que a gente acha. Então, acho assim que esses instrumentos eles têm que ser fortalecidos e têm que ser divulgados, têm que ser ampliados. E aqui eu até
parabenizo a Câmara dos Deputados, né? Porque ela tem um portal pelo qual o cidadão ele pode colocar proposições, né? Ele indica sobre o que ele quer que as leis sejam feitas. Então, acho interessante que a gente considere esse espaço. As pessoas precisam, primeiro, né? Agora, sendo bem objetivo em como a gente pode aproveitar melhor esse espaço que a internet traz, evitar discussões inúteis. Primeiro, cuidado com o que fala. Cuidado com o que fala. Sempre buscar informações verdadeiras, sempre buscar informações interessantes, buscar informações que agreguem, né? Segundo, evitar notícias falsas, disseminação de notícias Cuidado com as inverídicas, fake news, né? o cuidado com as fake news. Terceira, em hipótese alguma, ofender a honra e a reputação de qualquer pessoa em virtude disso ou daquilo. Você pode ter a sua manifestação política, a sua manifestação pessoal, manifestando o seu desejo íntimo, mas sem denigrir ninguém, né? Mas sem atacar ninguém, sem ofender intimamente ninguém, né? Então, esse exercício, como é que se faz isso? É com exercício. É com exercício. E a internet, ela permite isso. E eu acho que o quarto ponto essencial é nunca deixar de olhar pelo respeito com o próximo, né? Saber que a pessoa que você se comunica na internet também é uma pessoa que tem suas dificuldades, os seus deveres, enfim, a sua vida, e que merece ser respeitado tanto quanto você. Pronto. Assim, a impressão que a gente tem é que as eleições já começaram nas redes sociais, né? De uns meses para cá, a impressão é essa. Discutir política numa mesa de bar é diferente de discutir política no Facebook, por exemplo? Uhum. Olha, você trouxe um tema interessante, né? As pessoas falam muito de Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, e tudo, para falar de democracia, né? E a gente tem uma visão muito formal da coisa. Mas o tempo que esses intelectuais gregos, né, tiveram para escrever sobre as suas obras foi muito menor que o tempo que eles tiveram para se divertir, para se encontrar, para cantar, né? Porque a Grécia também era muito ligada à arte, enfim, uma discussão completamente descontraída, né? O que eu estou querendo dizer com isso? A gente passa mais tempo da vida, né, nessas discussões de família, na mesa, né, no almoço do domingo, na mesa do bar, né? E eu acho com um parecer muito sincero, elas são a política propriamente dita. Esses espaços, eles guarnecem uma sinceridade e uma liberdade de tocante a assuntos os mais diversos possíveis, que torna o mais sensível, o local mais sensível e mais real do ponto de vista político. Agora, é inquietante, né, dizer assim, qual o melhor espaço? Seria a internet? Seria a mesa de bar? Eu acredito que os dois, eles guarnecem a sua importância, né? Eles têm uma importância pré-definida, né? A internet, ela tem essa possibilidade de tornar massificado um evento, uma ideia, uma personalidade, e isso é bem interessante, coisa que, infelizmente, a mesa de bar ela não consegue, né, digamos assim, pela própria limitação física. Mas esse espaço acalorado, próprio, em que as pessoas possam interagir entre si, é muito interessante, né? E até reforça a ideia de que os nossos próximos parlamentares e governantes, eles devem estar mais próximos do povo, né? Os parlamentos, em geral, eles são, parla, que é do latim, que significa falar, né? Então, os parlamentos, os espaços de fala do povo, eles devem ser socializados, as pessoas devem frequentar. Então, se a gente tivesse a felicidade, né, de sair de vez em quando, sabe? Sempre, enfim, as pessoas têm suas atividades rotineiras, mas se pudesse, né, aqui e acolá, ir lá acompanhar na Câmara, na Assembleia, né, as discussões, eu acho que seria uma construção democrática digna de sonho, né, e melhoraria muito o nosso sistema. Mas como fazer com que esses debates, né, digamos assim, essas conversas, tornem a conversa menos competitiva menos importante do que a circulação das ideias em si, tornem menos competitiva? Assim, é interessante notar que Demos, né, essa construção popular do poder, ele pressupõe que existem vários grupos, né?
Então, a democracia, ela não é uma coisa só. Existem grupos que convivem dentro da mesma cidade, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo país. E o que esses grupos precisam fazer entre si é aprender a conviver uns com os outros. Existe uma pergunta muito interessante, que é do filósofo, que é o Luiz Felipe Pondé, que eu acho genial. É uma pergunta para todos nós, né? Inquietante até. Quanto de democracia a democracia suporta? Ou seja, o quanto essa pluralidade de pessoas e de conceitos e tal se suporta? A gente não sabe, né? Mas, para essa pergunta, nós temos o Winston Churchill, né? Foi primeiro-ministro da Inglaterra, e ele diz uma coisa que eu acho muito prudente para esse momento, né? A democracia ela é a pior forma de governo. Ela é a pior. Né? Mas é a menos pior dentro das que já testamos anteriormente. Né? Então, assim, enquanto não houver alguma alternativa política de uma construção mais, enfim, complexa, né? Nós temos que nos agarrar à democracia e entender a importância que ela tem e fazer com que esses grupos aprendam a conviver. Todos podem se sentir representados, né? O parlamento serve para isso. O parlamento, nós temos 503 deputados federais que vão ser votados esse ano. A quantidade de deputados estaduais varia com cada estado, mas aqui no Ceará são 46. Então, assim, a gente tem a oportunidade de todos os grupos eles estarem representados dentro do Congresso Nacional e dentro das assembleias. Como que isso vai realmente acontecer na prática? O povo sabendo votar, sabendo escolher e sabendo apontar quem são seus verdadeiros representantes. E nunca, jamais, em hipótese alguma, vender, terceirizar o voto, fazer qualquer tipo de coisa que atrapalhe a democracia. Porque aí nós vamos sofrer durante anos, literalmente. A educação política, né? Com certeza. O que você deixa de ressalva para essa questão da educação política? Deve ser para essa questão das redes sociais, de discussões? Quais são as suas considerações finais nesses assuntos? Sam, em primeiro lugar, eu agradeço o espaço, né, da gente estar discutindo isso. Eu gostaria de encerrar essa fala com a frase do Michael Jackson, né, de falar em grandes autores, mas uma música tocante de Michael Jackson que diz, né, Man in the Mirror, né, em que ele diz que eu comecei pelo homem no espelho. Né? Então, se a gente tiver essa capacidade de começar pelo homem, pela mulher no espelho, pela criança no espelho, a gente consegue mudar. A única pessoa que você precisa convencer de algo, né, é a pessoa que você está vendo agora diante do espelho. Então, que nós possamos fazer isso. Então, eu agradeço. Também sugiro as redes sociais aqui para seguir, né? Quem quiser seguir no Instagram, @JoãoPedroGugel, no Facebook, @JoãoPedroGugel. Às terças eu sempre faço algumas gravações ao vivo, falando sobre o meio ambiente ou de alguns outros temas globais. Então, gostaria muito de agradecer e fazer esse convite, né? Vamos conversar com o homem no espelho. Vamos sim. Aqui termina mais um programa Destaque, um programa produzido pela FGF TV e vinculado pelo canal universitário, o canal 14 da Multiplay. Fique conosco também em nosso canal no YouTube. Até a próxima.